Muito boa tarde, vereador Gilson, que era o presidente dos trabalhos. Muito boa tarde, demais vereadores, quem nos acompanha aqui na plenária. Meu muito boa tarde. Quem também nos acompanha pela internet, Facebook. Às vezes está dando uma travada no Facebook, mas o áudio sai normal. A gente está tentando resolver esse problema. Eu queria passar rapidamente. No final de semana nós estivemos participando da 4ª churrascada da Patota União, CTG Rancho do Chapéu de Couro, e eu que tenho aí algumas fotos. E é bacana, né, a gente poder prestigiar esses eventos, onde é uma patota que já tem muitos anos, não vou falar porque senão acabo contando a idade desses membros, e que alguns já estão também, como a minha patota, no departamento médico, mas, enfim, é bacana a gente notar que todos os homens participam, nenhuma mulher bota a mão na massa, ou seja, eles fazem com que as mulheres fiquem sentadas esperando, né, a comida. E a comida realmente é muito boa, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de problema. Venderam mais de 700 churrascos. É uma patota como qualquer uma outra. E, aliás, a nossa patota lá do nosso futebol, vou fazer uma sugestão dessa. Porque o que é a ideia? Eles vão doar 10 cestas básicas, né? E ano passado eles fizeram doação para várias pessoas que tinham alguns problemas de saúde, enfim. Então fica aí os parabéns para a Patota União. Como diz o nome, a união faz a força, e eu acredito sim que eles fazem a força, e o mais bacana de tudo é que as mulheres ficam sentadas esperando serem servidas. Então isso é legal, ficou a provocação aí para que a gente possa fazer isso com a nossa patota. Não podia deixar de falar da visita do governador, vários vereadores aqui falaram, e eu estive ontem acompanhando. Eu quero fazer aqui algumas críticas que elas sejam construtivas, até porque nós tivemos vários anúncios, nós temos várias dúvidas, e a gente quer resolver isso da melhor forma possível. A primeira crítica que eu quero deixar aqui muito clara é que nós deveríamos receber essa programação muito antes, né, dessa vinda. Eu confesso que eu não tinha a programação do Aeroporto Quero-Quero, confesso que recebi as informações das demais pautas de forma separada pelo meu WhatsApp. Nós aqui, enquanto Casa Legislativa, recebemos apenas às 9 horas da noite de sexta-feira essa programação, e a gente precisa, sim, ser respeitado, a gente precisa sim ter esses encaminhamentos, e não é nada difícil, uma vez, né, que nós temos sempre aqui a presença do assessor do vereador Alba, nós temos o vereador, hoje o deputado Alba, que era vereador aqui nessa Casa Legislativa, sempre esteve presente aqui conosco, e não vejo dificuldade no que diz respeito a isso, para que a gente possa ter essa afinação na próxima visita do governador, até para que a gente possa fazer os nossos encaminhamentos. E em cima disso, né, eu queria dizer que eu estive presente também nessa questão do 10º Batalhão de Infantaria, onde fizeram ali o repasse de R$300 mil, tem uma foto ali, e aqui vai o abraço, né, para o nosso sempre coronel Schmidt, Jefferson Schmidt, nessa solenidade que estava marcada para as 11, começou 15 para as 11, da Polícia Militar, isso. Desculpa, Polícia Militar, como bem me corrigiu o sempre vereador Almir Vieira. E que ela começou antecipado, acho importante a gente ter essa parte de pontualidade no que diz respeito ao governador, mas eu queria chegar num outro ponto, que eu vejo como sendo um dos pontos que nós aqui, vereadores, trabalhamos muito, e eu vou fazer aqui uma extensão no que diz respeito a isso, no que diz respeito à verba de balizamento do nosso aeroporto regional de Blumenau. Nós estamos falando de um aeroporto que tem aproximadamente 1 milhão de habitantes aqui, quando a gente fala na região, da nossa região aqui do Vale do Itajaí. Já havia uma destinação pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, no valor de R$2.500.000, e fica aí alguns questionamentos. Se esse valor de 4 milhões do governador não tem absolutamente nada a ver com os 2,5 milhões da Secretaria de Aviação Civil. Por quê? Porque com esses 6,5 milhões, e aí numa longa conversa que eu tive com o Andrei Tomasi, que é o presidente do Compraer, nós poderemos sim fazer com que o nosso aeroporto regional de Blumenau, como bem destacou o Andrei Tomasi, seja operacionalizado através das empresas que já têm interesse de trazer para cá, como se fosse uma Azul já em funcionamento, com aeronave pequena, mas que a gente já possa transformar esse aeroporto de verdade, de fato, para que ele faça não só a questão dos transplantes, que é importante para a cidade de Blumenau, acho que esse é um dos principais aspectos, que hoje ele funciona, infelizmente, até às 5 horas da tarde, porque nós não temos o balizamento noturno, e que a gente não confunda essas verbas. 2,5 milhões, eu repito, né, o próprio Compraer já tinha um comprometimento da Secretaria da Aviação Civil,
que é a Secretaria Nacional, e que a gente não confunda esses valores, porque se são 4 milhões anunciados pelo governador, repito, com os 6,5 milhões nós vamos conseguir fazer o balizamento, o muramento e o recapeamento, que será importante para que a gente possa operacionalizar as empresas aqui na cidade de Blumenau. E nós termos efetividade, porque desde 1990, quando existiu a manutenção, lá em 90, aqui da ampliação, nós não temos mais nenhum tipo de manutenção do nosso aeroporto. E aqui, senhores vereadores, falo isso porque nós, vereadores, falamos muito isso aqui na tribuna. Muito, muito. E aqui não vou falar que fui eu que falei. Todos os vereadores falaram a respeito desse tema. E me preocupa muito essa questão dos valores, porque se eles estão ligados com o valor que já foi devidamente autorizado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, aí não seriam 4 milhões, né? Seriam menos. Mas, de uma certa forma, que a gente possa crer que esse valor de 4 milhões de reais, juntamente com os 2,5 milhões da Secretaria de Aviação Civil, possam transformar o nosso aeroporto regional de Blumenau em um aeroporto efetivo para o funcionamento. E digo, senhores, se nós fizermos isso o quanto antes, até final do ano, nós já temos operadora transportando pessoas aqui na cidade de Blumenau. Aeronaves pequenas, repito, aeronaves pequenas, mas que hoje, de navegantes para Porto Alegre, são as mesmas aeronaves que poderão estar aqui no aeroporto Quero-Quero, como já estiveram lá no passado. Então fica aqui esse alerta, para que a gente possa efetivamente ter as informações corretas desses valores que foram entregues pelo governador aqui nessa sua vinda, e que a gente tenha, sim, efetividade para isso. Claro, não posso deixar de falar no que diz respeito aos 28 milhões de reais para a construção do centro de convenções, a questão também do Hospital Santo Antônio, na qual eu faço parte do Conselho Fiscal, 3 milhões de reais para que faça os encaminhamentos de repasse de 2017, que não foram feitos, repasse de 2017, e com isso zera-se esse encaminhamento. Presidente, só mais um minuto para a conclusão. Mais 1 minuto e 30 para Vossa Excelência. Obrigado, presidente, pelo carinho e pelos 30 segundos a mais. Então, assim, de um certo modo, o Hospital Santo Antônio agradece muito essa vinda do governador, porque com isso não vai se precisar fazer mais um empréstimo para pagar o 13º da folha do Hospital Santo Antônio. E também não poderia deixar de destacar a entrega de um ofício que fizemos aqui na Casa Legislativa ao governador Moisés, que foi algo que nós conseguimos através do próprio pessoal da Casa Civil. Fizemos esse encaminhamento ao governador, que se comprometeu, sim, e uma das pautas deles, inclusive, na entrevista, era de que falaria com o próprio presidente da República a respeito do corte de 40% na saúde. Repito, senhores, me preocupo e muito com isso, porque o município de Blumenau é que vai acabar pagando a conta. É o município de Ponta que vai acabar pagando esse corte de 40%. E isso significa, senhores, se nós hoje já gastamos com quase 33% da saúde, significa dizer que nós vamos ter que gastar de 5% a 6%, 7% a mais com esse corte de 40%. Então, o governador Moisés, que faça esse contato direto, inclusive por ser do mesmo partido do presidente da República, porque não consigo admitir de novo que o Paraná tem um corte de 28%, o Rio Grande do Sul tem um corte de 22%, e Santa Catarina, sendo o mesmo estado do governador e o mesmo estado do presidente da República, tem um corte de 40%. Nós não podemos admitir isso, e tivemos uma conversa muito breve com ele, e que se comprometeu a fazer esse encaminhamento. Está aqui o ofício, que foi assinado por todos os vereadores, é um ofício que foi assinado digitalmente, nessa onda aí, da era digital. Ele poderia ter feito até, inclusive, através do nosso QR Code, o recebimento desse documento. Parabéns aí a todos, obrigado, presidente, pela tolerância. Obrigado.